Se você acompanha o senso comum e também o que é dito pelo governo, provavelmente você acredita que dietas com baixa quantidade de gordura é a melhor opção para a sua saúde. Vão evitar que você engorde e também vão te ajudar a emagrecer. Mas como será que chegaram nessa conclusão? De onde foi que surgiu essa ideia? E será que ela realmente faz sentido? E são exatamente esses pontos que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Então relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre as dietas com baixa quantidade de gordura. Como foi que elas surgiram? E será se realmente elas fazem sentido? Mas antes que você esqueça, já vai deixando seu like nesse vídeo, que já me motiva cada vez mais a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. E toda a história começa nos Estados Unidos. O Brasil simplesmente copiou as diretrizes que foram impostas lá, achando que eram certas, e implementaram aqui no nosso país. Então, em outras palavras, o Brasil simplesmente deu um Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou as diretrizes que foram impostas nos Estados Unidos. E o que acontece é que no final da década de 1970, nos Estados Unidos, essa ideia de que uma dieta à base de vegetais ia ser melhor para a nossa saúde já estava entrando na cabeça da população. Já havia 15 anos que a ideia de endemonizar as gorduras estava sendo propagada pelo governo, colocando a gordura, e principalmente a gordura saturada, como vilã, dizendo que ela nos engordava e nos causava ataque cardíaco, doença no coração. E assim, o governo recomendava que a população comesse mais aves e peixes e parasse de comer carnes vermelhas, ovos e leite. E na linguagem nutricional, na linguagem dos macronutrientes, isso quer dizer que o governo nos recomendava a diminuir o total de gorduras da nossa dieta, de gordura saturada, de colesterol, de açúcar e de sal, e que nós aumentássemos o consumo de carboidratos, até que esse consumo chegasse a cerca de 55% a 60% do total de calorias da nossa dieta, vindas de carboidratos. Porém, mesmo o governo recomendando isso, não teve um consenso unânime dos cientistas. Existiam alguns cientistas que duvidavam que essa mudança na alimentação poderia fazer algum bem para o nosso coração. E alguns deles até recomendaram que o governo esperasse até se conseguir provas concretas antes de sair jogando recomendações para a população no geral. Mas o governo, estúpido, não fez isso. E o que aconteceu é que naquela época as pessoas estavam morrendo de ataque cardíaco fulminante, principalmente os homens de meia idade. E os cientistas do governo afirmaram que agora era a hora para agir, não tinha tempo de esperar provas concretas. Então eles acreditavam que essa alimentação com mais aves e peixes e menos gordura ia ser o certo e deram um tiro no escuro. E assim, sem nenhuma revisão científica formal, sem nenhuma base científica, sem nenhuma prova concreta, o governo colocou isso como o pilar entre a alimentação e saúde. E o mais incrível é que após 50 anos, as pessoas não estão mais magras e não estão menos doentes. Cada vez mais pessoas sofrem de doenças crônicas, como obesidade, diabetes tipo 2, Alzheimer, dentre outras doenças. É óbvio que essa alimentação não está funcionando. E essas mesmas recomendações de 1970, de diminuir gordura saturada e gorduras no geral e aumentar o consumo de carboidrato, está em vigor pelo governo até hoje. E
E o governo, vendo que a saúde da população não melhorou nos últimos 50 anos, quiçá pode até ter piorado, poderia ter voltado atrás, admitido que estava errada e mudado as diretrizes alimentares. Mas não, porque o governo é muito burocrático, é o órgão mais ineficiente e é muito difícil de ele conseguir mudar de rumo. E se você esperar o governo mudar toda essa burocracia para assim você melhorar a sua saúde, você está perdido, meu amigo. E o pior é que eles não faziam isso por mal. Eles realmente acreditavam que estavam protegendo a população inocente de comer alimentos ricos em gordura, como carnes vermelhas e ovos, que esses alimentos iam acabar matando as pessoas. Porém, isso já se provou errado. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, enquanto ganha saúde no processo. E se por algum acaso você está interessado em um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você também pode estar seguindo o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando com os assuntos mais atuais no campo da nutrição, que eu leio em livros e também em artigos científicos. E um relatório final divulgado em 1979, feito por uma força-tarefa que representavam todas as opiniões científicas sobre a dieta baixa em gordura, deixou claro que a maioria dos membros encarava com imenso ceticismo a ideia de que a redução da ingestão de gordura em geral, ou de gordura saturada em particular, pudesse deter as doenças coronárias, as doenças cardíacas. Porém, mesmo esse relatório afirmando que os cientistas não acreditavam que diminuir gordura saturada ou gordura total na nossa alimentação iria prevenir doença cardíaca, ele não afirmava que a dieta proposta pelo governo era ruim, e eles encararam isso como sinal verde para continuar indicando essa dieta de baixa gordura para a população. Então, veja que o correto a se fazer aqui era que primeiro o governo conseguisse provar que essa alimentação baixa em gordura fazia bem para a nossa saúde. Caso eles conseguissem provar isso, aí sim poderiam começar a recomendar para a população. Mas o governo pensava de uma forma diferente. Eles achavam que estavam certos até alguém conseguir provar que eles estavam errados. O governo não sabia o que uma alimentação baixa em carnes, baixa em gordura e baixa em colesterol poderia ocasionar na população. Mas mesmo assim, ele indicou esse tipo de alimentação com base em fé, porque não foi com base na ciência. Foi com base na fé de que realmente isso ia trazer algum benefício e que não ia trazer nenhum malefício. E citando aqui o primeiro lema dos médicos, que seria o princípio de primeiro não prejudicar, exigia que o governo primeiro conseguisse provas concretas, provas científicas, para depois recomendar essa mudança de alimentação para a população. Mas o governo decidiu ignorar isso. E no final das contas, quem decidia se essa nova dieta ia entrar em vigor ou não eram os cientistas, era o Congresso. Então veja que essa mudança de alimentação na população não foi uma decisão científica, foi uma decisão política. E foi assim que em fevereiro de 1980, apesar da ausência de qualquer endosso por parte do comitê, foi publicada as Diretrizes Alimentares para os Norte-Americanos, o primeiro conjunto de recomendações dirigido diretamente ao público. E no fim, essas diretrizes serviram de base para a pirâmide alimentar. E por fim, essas diretrizes serviram como influência para que quase todo americano acreditasse que uma alimentação mais saudável e melhor fosse uma alimentação baixa em gordura. E depois isso passou para outros países, como o Brasil, que simplesmente copiou as mesmas diretrizes. E a Academia Nacional de Ciências publicou um relatório intitulado Toward Healthful Diets, em direção a dietas saudáveis.
Um dos seus argumentos mais fortes era que os americanos vinham se dando muito bem com a dieta que até então adotavam. A dieta tradicional continha uma quantidade abundante de vitaminas essenciais e proteínas de alta qualidade. E para Guy Levelli, presidente do Conselho de Alimentação e Nutrição, em 1978, ela era melhor do que jamais fora e uma das melhores do mundo, se não a melhor. A altura média do homem norte-americano, que é um indicador bastante confiável de nutrição ao longo da vida, aumentou muito durante a primeira metade do século XX. Os norte-americanos estavam entre as populações mais altas da Terra. E dessa forma começou um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, o governo dos Estados Unidos querendo propor essa dieta baixa em gordura para toda a população, e do outro lado, a Academia Nacional de Ciências, dizendo que essa alimentação baixa em gordura não era para ser proposta para toda a população. E a mídia fez a festa, afinal, colesterol e gordura geravam muito interesse. Porém, a mídia, como quase sempre faz, não ajudou em nada. Ela defendeu ferozmente a ideia do governo de diminuir quantidade de gordura, dizendo que a Academia Nacional de Ciências estava agindo de forma parcial, dando espaço para apenas um ponto de vista. Mas o que a mídia não entendia é que nessa discordância científica não existiam duas ideias rivais, opostas, cada uma com sua teia de argumentos a seu favor. O que existia no banco dos réus era apenas uma hipótese, se uma dieta baixa em gordura seria boa ou não, e se tinha realmente argumentos suficientes para sustentar essa ideia. E o que a mídia fez foi basicamente uma contagem de votos. Ela viu que a maioria estava a favor de uma dieta baixa em gordura e uma minoria estava contra essa ideia. Então ela supôs que, como a maioria acreditava que uma dieta baixa em gordura seria melhor, era isso que era verdade. Mas não é porque a maioria acredita em uma mentira que essa mentira vira uma verdade. E o custo que nós pagamos por essa recomendação errada do governo foi, primeiro, maior risco de nós termos doença no coração por um maior consumo de carboidratos. Segundo, maior risco de se ter câncer por um maior consumo de margarinas e óleos vegetais industrializados. E terceiro, uma nutrição insuficiente para as nossas crianças. E no final, a ideia era que o governo estava certo até que alguém conseguisse provar que ele estava errado. Dessa forma, veja que no final, uma decisão política virou uma verdade científica. Ao contrário do método científico normal, que exige que a hipótese seja testada para ser considerada viável, a política causou um curto-circuito nesse processo. Uma hipótese não testada assumiu o posto de doutrina reinante e começou-se a presumir que ela estava correta até que alguém conseguisse provar que ela estava errada. E o caso de sucesso de hoje é uma das minhas pacientes, a Nadiane. Ela conseguiu perder 5,3 quilos em apenas 19 dias, comendo o quanto queria, sem passar fome e sem praticar atividade física. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto seus olhos, clareado a sua mente sobre essa dieta baixa em gordura proposta pelo governo, que não faz nenhum sentido. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!